inventou oração de madrugada. É uma doutrina? É uma exigência? Não, não é. No entanto, eu quero que você parta pela premissa de que a oração da madrugada, junto com os jejuns e os turnos diurnos, são poderosos para você alcançar vitórias sobrenaturais na sua vida espiritual. Em um breve testemunho meu, já contei, como eu comecei a orar de madrugada. Eu estava em Goiânia, e era meia-noite e pouco, indo para o hotel. O pastor da igreja estava comigo. No caminho tinha uma senhora descendo a rua, com uma Bíblia na mão, um inário e uma folha. Eu pensei, ela pode estar indo para casa, mas uma senhora de idade, sozinha, meia-noite e tal, com Bíblia na mão aberta, não está vindo para casa. E ela subia e descia aquela rua, subia e descia aquela rua. Quando ela passou na porta do carro, eu abaixei o vidro e falei, Pai do Senhor, irmã. Ela só olhou e não continuou. Falei, Oliveira. A irmã pensou que a gente estava escarnecendo dela. Fui para o hotel. No outro dia de manhã, levantei para tomar o café. Eu fui na recepção e tinha uma irmã na recepção. Falei, olá, aconteceu um negócio ontem aqui. Uma senhora, por meia-noite e tal, orando na rua. Ela olhou e disse, é a irmã fulana de tal. Eu disse, fulana de tal, irmã? É, pastor. Falei, mas não é perigoso? Ela disse, para quem mexe com ela. Ela falou assim, quem não é crente chama ela de bruxa. Quem é crente chama ela de profeta. Então ninguém mexe com ela. Falei, mas o que ela faz? Falou, olha, já tem muitos anos que ela ora de segunda a sexta. Ela não ora sábado e domingo ela tem um pacto com a família que ela não ora no final de semana, sábado e domingo. Mas de segunda a sexta ela ora da meia-noite às 6 da manhã. Eu disse, mas o que ela ganha com isso? A irmã então disse, nós não sabemos o que ela ganha, mas o que nós ganhamos, aonde ela ora, se tinha ponto de prostituição, fechou. Se tinha ponto de droga, fechou. Se tinha ponto de... Fechou, não tem um terreiro onde ela orou. Pensa, só no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, tem 4.800 terreiros de Umbanda. Ela contou mais, olha, já teve casos dela estar orando na rua e o homem tentar matar a mulher e não conseguir porque ela estava orando. Ela viu briga e ficou orando. Aquela mulher disse, eu e a minha família, muitos anos que ela ora. Nós decidimos ir para a igreja, porque um dia meu irmão estava doente, ela estava passando, orando, e a gente pediu oração para ela. Irmão, eu tenho 25 anos que eu prego a palavra de Deus. Corro o Brasil inteiro. Não tem um canto nesse Brasil que eu não conheça e que não me conheça. Se você pesquisar meu nome na internet, para a graça de Deus, eu, pastor Luciano, entre outros, você não vê ninguém falando da gente. A gente zela, a gente cuida, mas nesse dia, eu joguei a justiça própria do lado, voltei para o quarto, me achando um lixo. Eu comecei a perceber que não existe um avivamento, uma mudança numa família, numa casa, em que tenha abandonado a vida de oração. E que a maioria das pessoas, e veja, o pragmatismo veio para substituir a intimidade. O pragmatismo veio para substituir a sua vida com Deus. Então, quando você não tem vida com Deus, quando você não vai a Deus para adquirir as suas vitórias, você vai num lugar que te oferece aí 7 dias disso, 9 semanas daquilo outro, um salzinho, uma madeirinha, uma coisinha, um maculá.
Porque se torna mais fácil. Vai lá num pastor que diz, vem cá que eu vou subir no monte por você. É mais fácil. Por que eu vou na igreja nesse frio se o pastor vai no monte lá e leva meu nome? E antes da igreja brasileira entrar nesse pragmatismo, o que é pragmatismo? É você fazer o que dá certo em vez do que é certo. Você faz o que dá certo em vez de pensar no que é certo. E antes do Brasil entrar nesse pragmatismo, a igreja brasileira era de muita oração. É com muita tristeza que eu vejo essa intriga arada dentro da igreja Deus é Amor. Porque eu me lembro como irmão, eu nunca fui ex-nada na minha vida, nunca me desviei, nunca fumei, nunca me embriaguei, nunca usei droga, me casei virgem. Então eu sou de dentro da igreja e nunca fui de outro lugar. E eu percebi, na época minha de criança, você passava na frente de uma igreja Deus é Amor, o povo estava uma hora antes do culto de joelho, e você, oh Deus, Senhor, oh Deus. Aí ia outro e pegava e dizia, Senhor, e o povo de joelho, ficava de joelho uma hora. É assim até hoje. Quem lembra disso? Então a igreja brasileira adotou os cultos de oração, agora falando das Assembleias de Deus, dos cultos de oração, e na Assembleia de Deus era círculo de oração, e nas batistas era culto de oração. Eram lotados. Lotados, eu vou te dizer, nós não chegamos a 85 milhões de crentes nessa nação por causa dessas igrejas que prometem o evangelho fácil, não. Nós chegamos até aqui por causa dessas reuniões de orações e dos irmãos e irmãs de oração. Infelizmente, acabaram com os cultos de oração, com as reuniões de oração. E aí agora o povo não vê mais tanta importância porque os próprios pastores não dão tanto valor. As igrejas não me convidam porque eu sou bonito, deveriam. Elas não me convidam porque eu sou inteligente. Nós temos aí mais de 2.000 alunos na nossa faculdade de teologia. Mas eles não me convidam por isso. Sabe por que as igrejas me convidam? Acabei de receber um telefonema, agora antes de vir para o culto, do pastor da primeira igreja batista do Brasil. A igreja tem mais de 100 anos. Primeira igreja batista do Brasil, que é em Salvador. Fala o nome do pastor, ele se chama Milton Ebenezer. Sabe o que ele falou? Hernani, nós queremos que você pregue batismo com o Espírito Santo. Você sabe o que é isso para uma igreja batista? Você sabe. Sabe por que eu sou convidado? Eu sou convidado porque, pela graça de Deus, eu tento ensinar as pessoas a chegarem até Deus sem intermediário. Sem ficar dependendo emocionalmente e espiritualmente de um pastor. Para elas entenderem que a vida de oração delas é o que protege. Pastores estão caindo, pastores estão escandalizando, mas quem ora não cai, meu irmão. O que vai te proteger da apostasia é sua vida de comunhão diária com o Espírito Santo, pelo amor de Deus. Vamos começar de 1 Timóteo 2, versículo 8. Eu vou ser bem prático, como eu fui prático uma certa vez aqui na mensagem da corrida de oração por 1 hora, que é o que está no livro, e o Brasil está levando isso na prática. Chegou uma hora que eu dizia, eu e meu filho, eu acho que não valeu a pena pregar tudo isso, não. Agora, pastores começam a mandar mensagens para nós, comprando muitos livros para a sua igreja, depois de 3 anos pregando a mesma mensagem. A gente começa a ver os frutos. Que maravilha. Aí eles olham para mim, sua igreja deve ser gigante. Eu falei, são. Se você entender que tamanho não é número, são. Tamanho para Deus é qualidade. A igreja pequena ele chamou de grande. A igreja grande ele chamou de pequena e de pobre, cego e nu. Para Deus tamanho é essência. Diga-se assim, portanto, presta atenção. Olhe bem a palavra, portanto, determino. O quê? Então, primeiro, nós temos aqui um texto no imperativo. Não cumpri-lo é desobediência à palavra de Deus. O texto diz,
determino que os homens orem em todos os lugares. Esse texto, seria ele suficiente a você? Ou você acha que a vida espiritual se resume aí numa igreja? Os Estados Unidos, a vida espiritual dos crentes lá é o seguinte: eles vão na igreja domingo, ou um domingo por mês, ou 2 por mês, e igreja para eles só tocam no assunto igreja na hora de ir para a igreja. Igreja para eles é secundário. Eles não pensam na igreja, eles não ficam pensando na mensagem que ouviu. É uma coisa muito estranha, eles não têm afinidade. Então, 90% das igrejas norte-americanas não existe esse negócio de rede de casais, ministério de família, tem isso não. Não tem esse negócio de ministério de jovens, né? O que vai ter ali é um kids na hora da reunião, isso não existe na América. Eles não pensam no vínculo que vai ter com os irmãos. O que eu acho muito danoso, por isso que estão caminhando por onde estão caminhando. O texto que nós temos aqui em questão é: ordeno que os homens orem. Eu quero que você diga isso 3 vezes. O termo homens aqui não é homem macho, é seres, é todos. Ordeno que todos orem, ordeno que os homens, homem e mulher, orem. Então preste atenção no que eu vou te dizer. Nós temos que entender a vida de oração como um governo da parte de Deus na minha vida. Orar é aceitar ser governado por Deus. Por exemplo, em qual área da sua vida que Deus lhe governa? Porque tem gente que Deus governa ele só nas questões espirituais. Deus não te governa na sua vida financeira. Porque se Deus governa você em tudo, você tem que orar sempre. Você sabe como Deus governa a sua igreja? Deus governa a igreja pela vida de oração. Deus governa um crente pela oração. Deus governa seus ministros pela oração. Então, uma igreja que não ora, não tem o governo de Deus. Um crente que não ora, não tem o governo de Deus. Um ministro do evangelho que não ora, não tem o governo de Deus. O apóstolo diz: você tem que orar, é uma ordem, está no imperativo, não tem escolha. Jesus também mandou orar sem cessar. Isso significa que nada é mais importante para Deus do que a oração ao lidar com o seu povo. Se Deus governa a igreja e o crente pela oração, o que é mais importante para Deus a lidar com você é a oração. Em outras palavras, fracasso na oração é fracasso em todas as áreas da minha vida. Se você fracassar na oração, você vai fracassar em tudo. Um crente que não ora não tem o governo de Deus. Um ministro do evangelho que não ora não tem o governo de Deus. Leonard Ravenhill tinha uma máxima muito agressiva. Ele dizia o seguinte: o crente que não ora está se desviando. Um ministro que não ora no mínimo 2 horas por dia está desviado. Eu disse para você que era uma máxima agressiva. Não sei se eu concordo com a segunda parte. Mas eu concordo com o fato de que um crente ou um pastor que não ora está no caminho do desvio. Quem não ora, ele é mais susceptível à apostasia. Quem não ora, ele é mais susceptível a ouvir a voz do diabo e seguir, porque ele está sem discernimento. Quem não ora é um prato cheio para lobos. Quem não ora, não tem discernimento, então ele faz coisas enganadas e pensa que estava fazendo por Deus. A oração, gente, é a nossa principal arma na batalha contra o diabo. Te explico por quê. É em oração que nós ativamos todas as armas da batalha. É em oração que você aciona o nome de Jesus. É em oração que você aciona o sangue de Jesus. É em oração que você aciona a fé para operar milagres. É em oração que movemos as mãos de Deus. Então, sem oração, nós estamos fritos nessa batalha. Você está desarmado sem oração. Alguém me pergunta:
além de obedecer ao fato do que a Bíblia manda orar, Jesus não ensinou ninguém a pregar, não ensinou ninguém a expulsar demônio, não ensinou ninguém a curar enfermo, ele ensinou a orar. É grave, a situação é grave. Além de nós analisarmos as coisas dessa lógica, tem gente que pensa que o fato dele não orar é uma coisa trivial. Olha, deixa-me te explicar a gravidade da falta de oração na sua vida de uma forma bem prática. Deixar de orar é orar ao Deus errado. Vou repetir. Deixar de orar é oração. Porque a oração não é o que você fala. Oração é um coração que Deus vê. O próprio Jesus disse, vocês falam uma coisa com a boca e fazem outro com o coração. Com a boca diz uma coisa, no coração diz outra coisa. Então Deus olha o que está no seu. Então não adianta, veja bem. A atitude para Deus, a atuação, a atitude para Deus é o que importa. Foi o que eu falei da gratidão. Gratidão não é falar obrigado. Gratidão é devolver os favores. Não é sair por aí agradecendo. Em algum dia ou outro você devolver os favores. O nome disso é gratidão. Quando nós vamos entender diante de Deus o que é gratidão. O que é uma pessoa grata a Deus? Não é ela ficar dobrando e dizer, Senhor, muito obrigado. Não, ela devolver a Deus em quê? Em culto, em oração, em adoração. A Bíblia entende que uma pessoa é ingrata quando ela não ora. A Bíblia entende que uma pessoa é ingrata quando ela não devolve a Deus em adoração. Eu não estou bem hoje, por isso que eu adorei mal. Então sua adoração é condicionada, você está bem. Ah, mas todo dia eu vou até Deus e agradeço. Bacana, mas devolva a adoração, devolva o que Deus faz por você em culto, em louvores. Louvores da sua casa e adora ao Senhor. Está no carro, adore. Não é só falar obrigado, Senhor. Nós precisamos compreender que deixar de orar é orar ao Deus errado. Vou te explicar. Quando você não ora, você manda uma mensagem. Por exemplo, Charles Chaplin, vocês lembram de Chaplin? Chaplin era um evangelista convertido da Angelus Temple, da evangelista Aimee Semple McPherson. E ela ganhou Charles Chaplin para Jesus. Então ele cultuava e congregava na Angelus Temple. E Chaplin foi um péssimo ator, não foi, gente? Foi ou não foi? Então como é que você sabe que ele foi um bom ator? Era o cinema sem? Por isso que ele, e toda vez que vai falar de cinema, ele é o símbolo. É igual o Pelé para o futebol, Chaplin para o cinema. Porque ele falava muito mais calado do que falando. Por exemplo, você sabe qual é a sua linguagem corporal? Quando alguém está falando mal de alguém e você não quer se indispor com ela e ela para de falar na hora? Sabe não? Sabe o que a Bíblia manda fazer? A Bíblia ordena a você franger a testa, ficar calado e olhar para quem falou assim. Eu lembro um dia, estávamos à mesa e um pastor deitando falação de um amigo muito precioso nosso, que é o pastor. Eu calei na hora e franzi a testa assim. Ó. O pastor Jean, é mais bocudo, olhou para o pastor e falou assim, ô pastor, deixa eu falar uma coisa. O pastor é muito bom. É um dos melhores pregadores que eu conheço. E deitou elogio. Uma pessoa para de falar de quem ela está falando quando você elogia a pessoa falada. Irmão, quando você não ora, você está mandando as suas maiores mensagens para o céu. Vou te dar o exemplo delas. Primeira mensagem que você manda para o céu quando não ora. Senhor, não pedi sua opinião. Segunda mensagem que você manda para o céu quando não ora. Não quero saber sua vontade para a minha vida. Terceira mensagem que você manda para o céu quando não ora. Não quero ser guiado pelo Espírito Santo. Quarta mensagem que você manda para o céu só com o fato de não orar. Não quero ser cheio do Espírito. Eu falo, eu arrepio inteiro. Ó. Quinta mensagem que você manda para o céu quando não ora.
não quero ser dirigido por Deus. 6, e vai, não quero ser usado pelo Senhor. 7, não quero a salvação da minha casa, não quero a cura não sei de quem. Não, irmão, eu pus no livro uns 40 mensagens que você manda para o céu quando você não ora. O que Deus está ouvindo lá no céu com a sua não oração? Ele está recebendo todos esses atos de rebelião contra Deus por não orar. O que é rebelião? É desobediência. A Bíblia manda orar. Você não ora, você está agindo como um rebelde. Nossa, pastor, assim, eu vou me sentir mal. Tomara. Tem culto cheio do Espírito Santo que você sai pior do que entrou. Ainda mais quando é confrontado. Um confronto desse, que é maravilhoso. Já que hoje em dia tudo é massagear o ego. Tudo fala o que a gente gosta. Na realidade, hoje em dia, a pregação, na realidade, hoje, os louvores hoje é Deus cantando para o homem. Ah, não é? Deus está fazendo um culto para o homem, Deus está cantando para o homem, Deus. Ou seja, o homem está no lugar de adoração. É o lugar mais importante. Falta de oração, meus amados, é um pecado gravíssimo. E não adianta só eu dizer a você que é um pecado grave, que você tem que orar. Hoje eu vou te ensinar a orar de forma prática. 1 Samuel 12, 23, o profeta chama de pecado a falta de oração. Ele diz: pecaria eu contra o Senhor, deixando de orar por vós. Ali, ó, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então, não orar é o quê? Pecado. Pecado de desobediência. Desobediência é rebelião. Para mim, de todos os pecados na falta de oração, todas as mensagens que eu mando para Deus não orando, a pior é a imitação de Lúcifer. Eu estou dizendo para Deus que eu sou independente, não preciso dele. Esse foi o pecado de Lúcifer, de Adão. Porque quem ora demonstra que é fraco. Quem ora demonstra que precisa de Deus. Quem ora demonstra que sozinho ele está enrolado. Quem ora demonstra que ele ama ter comunhão com o Espírito Santo. E quem não ora simplesmente está agindo com Deus de maneira triste, que é a do desprezo. Está desprezando o Senhor. Eu não tenho o perfil, gente, de tolerar desprezo. Mas eu aprendi a dar desprezo. E eu percebi que a pior coisa em uma pessoa é quando ela despreza você. Melhor brigar do que alguém te dar desprezo. Não é? A pior atitude. Imagina você dando desprezo a Deus. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo se fere, o Espírito Santo fica magoado, fica triste. E por isso que tem muitos irmãos que a vida dele não vai para frente. Esses dias uma pessoa aqui da igreja, acho que pediu se poderia visitar uma outra igreja. E depois uma outra. Eu falei, pode visitar o tanto de igreja que você quiser. E eu deixo, você quer visitar? Pode visitar. Aí ela voltou dizendo, pastor, que estranho o que eu ouvi numa certa igreja, numas 3 igrejas, o que eu ouço aqui. Lá, como eu disse, parece que é Deus que está cantando para o povo. Lá, é Deus que está trabalhando para o povo. Lá, não. E se você quer saber onde o Espírito Santo está atuando, é nesse conceito de palavra. Hoje já não ouvimos mais mensagens, por exemplo, de santidade. O que é santidade? O que é isso? Esqueci o que era. Não se ouve mais temor de Deus. Eles preferem agora fazer uma confissão de fé, jogar na internet, e a hora que você vai ler lá a confissão de fé, assim, agora pode beber. Aí quando você vai ler a confissão de fé, assim, casais de namorado podem fazer sexo contanto seja de maior. Você vai ler na confissão de fé, está lá um monte de baboseira. Em outras palavras, eles querem gente a qualquer custo. E a tendência é que toda igreja que prega santidade, arrependimento, temor de Deus, vida de oração, vai ficar cada vez menor. Infelizmente. Infelizmente. Vai em Vitória, no Espírito Santo. Você vai ver a igreja do reverendo Hernandes Dias Lopes. Não tem mais de 300 pessoas.
E para mim é o maior pregador que tem no Brasil. Mas não tem mais de 300 pessoas. Ninguém quer. Ninguém quer. Eu não estou bem, eu precisaria de uma mensagem hoje que levantasse. Será que você não está bem por falta de arrependimento? Será que você não está bem porque você magoou alguém? Será que você não está bem porque está tendo intriga entre os dois e o Espírito Santo sai e vocês têm que se acertar para o Espírito Santo voltar? Será que você não está bem porque fica amargurado? A Bíblia diz que uma das coisas que perde a graça de Deus é a amargura. Não deixe que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e dela você perca ali, e você não desfruta da graça de Deus. Vê? Boa parte de nossas crises internas é alguma desobediência a Deus, é alguma falta de oração, é brigar e não ir lá pedir perdão ou não perdoar. Mas quem que vai pregar isso? Bom mesmo é você vir na igreja, a gente vai dar uma de psiquiatra e de psicólogo e vai tratar você, suas emoções e falar tudo que é bom para você. Mas em nenhum momento vai chegar e dizer, meu filho, como é que está a sua vida de oração? Como é que está seu relacionamento com Deus? Como é que está o seu tete a tete com o Espírito Santo? Eu estou no carro, pastor, eu estou orando. Eu estou orando. É assim que eles falam para mim. Então, tudo que eu estou fazendo, eu estou orando. Deus está aqui para ser aproveitado mesmo. Né? Tem nada para fazer, eu vou aproveitar. Deus é isso. A vida de oração, ela precisa ser prioritária. A Bíblia fala de um lugar e um horário e não abandonar aquilo por nada. Olha, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Porque o teu pai que te vê em secreto, te recompensa. Então, menos esse negócio de aproveitar. Aconteceu comigo na Inglaterra, etc. Às vezes um voo de 10 horas. Acontece. Mas a vida de oração, gente, ela deve ser insistida. É uma luta. Qual é o segredo para orar sempre? Orar para orar. Primeira coisa que você precisa fazer, pedir para Deus abençoar sua vida de oração. Sabe como eu comecei a orar? Eu dobrava o joelho, orava 10, 15 minutos todo dia, 10, 15 minutos todo dia. Um dia eu estava orando, na hora que porque você consegue falar tudo que você tem que falar em 15 minutos. Mas um dia eu estava orando, a hora que eu levantei, eu ouvi uma voz que dizia o seguinte: fica mais 2 minutos. Fiquei calado. Mas calado? Bom, nós temos que vencer o vício de falar. Em nenhum momento a Bíblia diz que oração é só você falando. Oração é falar e ouvir a Deus. Então eu fiquei 2 minutos. Daqui um pouco, a hora que eu fui levantar, o Senhor colocou na minha cabeça o que eu deveria continuar orando. Ele pôs mais oração na minha boca. E eu comecei orando. Quando deu uns 10 minutos, falei, aleluia, glória a Deus, eu te amo, aleluia, glória a Deus. E levantei. Quando eu levantei, o Espírito Santo falou assim, fica mais 1 minuto. Dobrei o joelho, veio mais 15 minutos de oração pela boca. E foi até que deu 1 hora e pouco. Irmão, a hora que deu 1 hora e pouco, eu olhei no relógio e falei assim, diabo, seu safadão, vagabundo, já saquei a sua. Quando você vai orar, o Espírito Santo põe palavras e o diabo tira. O Espírito Santo põe e o diabo tira. O Espírito Santo põe e o diabo tira. Por isso você consegue orar só 5 minutos. O diabo vem e tira. Primeiro, começa uma batalha pelo pensamento. Você pensa nisso. E aí, se começa uma batalha pelo pensamento, você tem que entrar nessa batalha. E a Bíblia ensina, levar o seu pensamento cativo a Deus. Aí, nessa batalha pelo pensamento, você começa a orar como? Senhor, cubra minha vida de oração com seu sangue. Eu oro pela minha vida. A pessoa não tem nada para orar. Dobra o joelho e ora para orar. Vou te explicar uma coisa que você precisa compreender sobre 3 coisas aqui nessa noite. Primeira delas. Por 3 vezes na Bíblia, nós encontramos o termo derramar, referindo-se ao Espírito Santo. Então, quando você lê o termo derramar, saiba que está falando de uma espécie de batismo do Espírito. Por exemplo, Joel 2:28 está falando do batismo do Espírito Santo em Atos 2. E lá diz, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, que se cumpre em Atos 2. Então,
a palavra derramar de Joel 2, ela está em mais 2 textos referindo-se a um profundo derramar do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Primeira coisa, primeiro texto que nós temos referido ao Espírito Santo na palavra derramar é derramar do batismo com o Espírito Santo. Derramar do meu Espírito sobre toda a carne, ou o batismo de fogo, que se cumpre em Atos 2. O próprio Pedro diz: hoje se cumpriu o que foi profetizado o profeta Joel, que diz: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A segunda vez que a palavra derramar, referindo-se ao Espírito Santo, é demonstrada, presta atenção, não está no cronograma aí não, Tiago, mas é na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5. Preste atenção nisso. Antes de colocar o texto, segura um pouco, Tiago. Não põe ainda não, deixa aí na agulha. Quem aqui ama a Deus? Levanta a mão quem ama a Deus. Eu quero ver quem ama a Deus. Diga: eu amo o Senhor. Ô gente, olha para mim, é lindo falar isso, não é verdade? Mas deixa-me te explicar uma coisa. Se amar a Deus fosse uma coisa fácil, como falamos, não precisaria de um mandamento e uma maldição. A maldição, o apóstolo diz: quem não ama o Senhor, seja maldito. Não é fácil amar a Deus. Se amar a Deus fosse fácil, em João 15, o Senhor não teria ido atrás de Pedro, que negou o Senhor 3 vezes. Negou o amor, Pedro. Se amar a Deus fosse fácil, não teria um alerta de Deus numa carta para a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, quando o Senhor diz para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti, que vocês abandonaram o amor que vocês têm por mim. E ele vira para a igreja de Éfeso e diz: aconselho que procure e veja onde vocês caíram. Caíram o quê? Do amor. Esfriaram do quê? Do amor. E volte à prática das primeiras obras. Arrependam-se. Ele não diz: querido, você esfriou. Não, ele diz que você tem que se arrepender. Uma menina disse ao pastor Luciano Subirá. Pastor Luciano Subirá é meu pastor já há 17 anos. A menina disse para ele: pastor, ore por mim, que eu estou em crise. O que tem? Eu perdi o primeiro amor. Pastor Luciano disse: então você não está em crise. Você está em pecado. Porque a Bíblia manda se arrepender quando você não ama o Senhor. E pior, o texto diz: vai e veja aonde você caiu. Tem gente aqui que já foi de oração. Já foi servo de Deus de muita busca, de monte. Hoje não é nem sombra. É esse cair que a Bíblia fala. Não é nem sombra do que foi. Luciano olhou para ela e falou assim: a Bíblia manda você se arrepender. Então não é crise que você tem, é pecado. A Bíblia afirma que quem cai desse amor, o Senhor diz assim: volte, senão eu vou tirar o seu candelabro. O candelabro, de acordo com o Salmo 84, versículo 1, é aquelas 7 lâmpadas que está dentro do tabernáculo de Davi e de Moisés. E esse candelabro das 7 lâmpadas representa os 7 Espíritos de Deus, as 7 igrejas também, e ao todo o Espírito Santo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se você decair do amor, eu vou tirar o Espírito Santo do meio de vocês. Diga: misericórdia, Senhor. Diga mais alto. É grave ou não é? Aí você começa a perceber que está ficando cada vez mais difícil acionar o Espírito Santo. Não fica mais fácil quando você deixa de orar. Senão o Espírito Santo poderia falar: não, eu vou correr atrás dele. Não, fica mais difícil. A cada vez que você tinha uma vida de oração e perde, quer buscar de novo, vai ficando cada vez mais difícil. Olha para mim. Em Romanos 5, 8 e 5 ou 5 e 5? Não sei se é 5 e 5, não. Bom, o cansaço não me deu um golpe hoje. Presta atenção, gente. Quem não tem um bom relacionamento com o Espírito Santo, não vai conseguir amar a Deus. Olha o que diz o texto. E a confiança não nos decepciona. Leia em voz alta, por favor. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações
por meio do Espírito Santo que ele mesmo outorgou. Então temos ali a palavra derramou. O que você sente por Deus é um batismo do Espírito Santo na sua vida. E para você ter isso certinho, você tem que ter um profundo relacionamento com quem? Com o Espírito Santo. Porque o seu amor por Deus depende do Espírito Santo. Agora, o próximo texto é o mais cruel. Deixa-me te explicar uma coisa, estamos falando sobre oração. Por mais que você ore 10 horas por dia, 5, 3, 2, 1, você não vai saber orar. Sua oração não é o suficiente. E eu te explico. Em algum momento, nessas 10 horas, 5 horas, 2 horas, meia hora, a sua mente divaga. Ela pensa nos problemas, ela pensa no marido, ela pensa no filho, ela pensa em alguém, ela sai do foco. Porque nós somos homens, seres falhos. Por isso que a Bíblia Sagrada afirma que, por mais que sua vida de oração esteja funcionando, ela ainda não é perfeita. Quer ver? Romanos 8, versículo 26. Eu quero que você observe essa parte desse texto. Vamos ler? Olha só, gente, isso é muito importante para você não esquecer. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia na nossa... Deixa congelado. Qual é a fraqueza mencionada por Paulo? Senhoras e senhores, a fraqueza mencionada por Paulo é a mesma fraqueza mencionada por Jesus. Você vai se lembrar que Jesus disse, vigiai e orai, para não cair em tentação, ok? E ele continua, na verdade, o espírito está sempre pronto e a carne é fraca. O que os crentes decidiram traduzir esse texto? Diz assim, ó, a carne é fraca, por isso que eu pequei. O texto não é sobre pecado, irmãos. O texto é sobre oração. Ele começa o início do texto falando de oração. Jesus diz assim, ó, vigiai e orai para não cair. O que Jesus está querendo dizer é, quem não ora, cai. Se você não caiu, você vai cair. É isso que Jesus está falando. Aí ele diz assim, ó, na verdade o espírito está sempre pronto para orar. Ai, quero orar, o espírito está pronto. E a carne é fraca para orar. O apóstolo Paulo pegou essa palavra fraqueza e trouxe para Romanos, e ele usa o termo, nossa fraqueza. Mas o próprio texto explica qual é a fraqueza. De onde vêm nossas fraquezas? Todas elas, olha lá, porque não sabemos como orar. Leia desde o início e vai até a parte, pois não sabemos como orar. Leia e mentalize esse texto, vai lá. Ó, só 2 orando, vocês estão com tiriça, gente? Vai lá. Então eu vou perguntar, por que temos fraquezas de acordo com Jesus e Paulo? Porque não sabemos como orar. Irmão, eu já orei 12 horas sem parar. Já orei 48 horas sem parar. Não fui eu que contei isso não, foi minha esposa. Só ia no banheiro e só ia comer alguma coisa e voltava, sem parar. E mesmo assim a Bíblia diz que eu não sei orar. O coração é enganoso. Enganoso é o coração do homem. E aí, olha só, presta atenção no que eu estou te explicando. A oração, assim como amar a Deus, assim como o batismo com o Espírito Santo, é um derramar do Espírito. Para que você tenha uma vida de oração poderosa, você precisa intensificar sua aproximação ao Espírito Santo. Senão vamos ficar expulsando, sai demônio, vem demônio, sai demônio, vem demônio. Fica aí demônio, não sai mais, fica aí nesse miserável. Tem gente que a gente tem que quase orar, demônio, fica aí, porque se eu te expulsar e ela não vigiar, vem 7. Então fica você sozinho aí, que é menos pior, já que ela não vigia. Não é assim? Tem gente que ser expulsa, só piora a situação dela, ela não vigia. Eu me lembro que uma vez eu estava na Bahia, como amanhã eu volto lá, e uma menina veio ao culto,
e uma saiona assim, ó. Na época, os crentes ainda usavam essa saiona. Eu sou doido para minha esposa usar essa saiona. Mas ela não usa, eu sou apaixonado. Amor, usa uns vestidão bonitos. Eu não de jeito nenhum, nunca vi. Uns coques assim, só para eu lembrar um pouco. Imagina. Se você não usa, manda sua mãe usar, ué. A minha sogra já tem idade para ser irmã do círculo de oração. Não tem? Ô, mano, pastor de Lourdes. Ó, aí eu orei, gente, expulsei o demônio da menina. A menina deu um trabalhão naquele culto e o saião. Terminou o culto, o pastor me levou para o hotel. E o hotel ficava na Barra Ondina. E era período de carnaval, e a maioria dos hotéis ficam lá. Só que eles têm isolamento acústico. Senão eu pensei, falei, ai meu Deus, como é que eu vou dormir? Ivete Sangalo passando aqui, outro passando acolá. Na primeira noite, quando nós estávamos indo, o pastor olhou e falou assim, ó, aquela ali é membro da minha igreja. Eu olhei assim, falei, what? O que ela está fazendo aqui, pastor? Ah, ela mora aqui perto, essa mulher de Deus. Falei, mas não foi o menino que caiu hoje, pastor? Ah, deve ser alguma opressão, estava triste, aí cai, né? Tá bom? Irmão, nós vimos. O pastor foi virar na rua, a irmã também. Nós vimos, ninguém mostrou. A irmã entrou assim perto na rua, estava a Barra Ondina, ela pegou a saia e foi fazendo assim, ó. E subi na saia. A saia ficou aqui. E ela subiu tudo. Eu falei, pastor, eu não queria ter visto isso. Ele falou, eu também, eu vou descer. Eu falei, pastor, deixa quieto, porque se o senhor invadir a privacidade dela agora, o senhor pode ser processado. Na igreja é uma coisa. No outro dia está lá a menina, com o saião. A hora que ela manifestou, eu cheguei no ouvido e falei, demônio, fica aí. Você não vai sair. Você vai ficar aí. Aí o pastor falou, você não vai expulsar? Eu falei, pastor, essa menina aqui está brincando de Jesus. Está brincando de igreja, brincando de Bíblia. Dá para ver que a menina não quer nada com Deus. Sai demônio, vem demônio. Sai demônio, eu não expulso, sabia? Já cheguei à igreja, o demônio rolando. Falei assim, não, agora ele fica normal, não vou expulsar não. A plantar batata, aí dá soco em orelha um dia a menina manifestou lá na igreja lá do Boqueirão. Ela bateu em todo mundo. E não era nada, deu soco, bateu. Quando eu cheguei, bati, eu falei assim, não é demônio não, arranquei o cinto. Antigamente a gente podia fazer isso, hoje não pode mais. Deu umas 3 cintadas na perna dela. Tal! Saia! Ai, ai! Doeu, demônio, doeu, né? E quando lá na igreja eu olhava assim, eu saio, mas só saio com o pastor Hernani. Demônio jaguara. Gente, muita atenção no que eu estou lhe dizendo. A sua batalha é sua. Eu posso lhe auxiliar, mas não batalhar a sua batalha. A minha maneira prática de te auxiliar está aqui. Eu sempre preguei coisas práticas. Não fica aqui jogando teologia só por jogar e exibir conhecimento. Sempre preguei coisas práticas. Não adianta você sair para casa e falar, tá, aprendi isso, e faço o que com isso que eu aprendi agora? Preste muita atenção no que eu vou te dizer. A oração também é um batismo do Espírito. Eu já pensei, já descobri, não tem volta. Você não consegue orar se não lhe for concedido pelo Espírito Santo. Demorei a descobrir isso. Olha o texto. Diz que nós temos fraqueza e não conseguimos orar. Aí eu vou ler o texto que o Espírito Santo nos batiza com o Espírito de oração. Zacarias capítulo 12, no versículo 10. Zacarias 12 e 10. Olha lá, ó, presta atenção. De novo a palavra derramar. Mas derramarei sobre toda a família de Davi, sobre todos os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graça e de oração. A ideia aqui é a seguinte, Israel não ama a Deus, mas nos últimos dias eles vão receber um espírito com vontade de orar e vão orar para que aí Jesus volte. Aí eles vão orar. Hoje eles não têm vontade de orar. Então, quando eu li isso aqui, eu fiz a conjunção de Romanos, falei, pera lá. Eu me recordo que antes de eu ter uma vida de oração, eu não saí daí, agora eu vou orar uma hora, não. Foi me dando fome e sede, fome e sede, fome e sede, vontade de orar. Fome é um derramamento do Espírito Santo.
A quem o Espírito Santo derrama? Amós, capítulo 8, no versículo 11. O Espírito Santo derrama. Veja, Isaías 44, 4 também diz que a terra seca tem que clamar pela chuva. Então você não tem vontade de orar, mas você quer orar. Qual é a primeira coisa? Vai ao Senhor e diga: Espírito Santo, me batiza com o espírito de oração. Derrama no meu coração espírito para orar. Você vai orar 5 minutos. Pois na outra semana você faz a mesma coisa. Senhor, eu quero ter vida de oração. Você já vai orar 10 minutos. Pois na outra semana você faz a mesma coisa, no mesmo horário, mesmo lugar. Por que mesmo horário, mesmo lugar? Porque você está ensinando o seu cérebro a dar um comando a você. Opa, o que aconteceu agora? Ah, essa era a hora de eu orar. É um condicionamento. Então, como que eu comecei? Eu li um livro de Charles Finney, e no livro de Charles Finney ensina sobre o espírito de oração. A minha primeira mensagem de avivamento foi espírito de oração. Naquele dia explodiu dentro de mim uma fome e sede do Espírito, que agora eu não conseguia mais abandonar o meu lugar e a minha hora de oração. Pode parecer religioso, mas eu chegava no hotel, aonde quer que seja, estendo aquele tapete, chegávamos aonde estávamos viajando com a família, eu dizia: olha, tal hora eu oro, tal hora você ora, tal hora todo mundo ora, e aí até a Isabela caía na malha fina para orar. Se fosse dentro de avião e desse o meu horário, eu ia. Porque aquilo não era só o fato de Deus me ouvir, Ele me ouve em qualquer lugar. Eu tinha que condicionar o meu corpo ao horário. O nome disso é disciplina. Quem quer que o Espírito Santo derrame sobre você um espírito de ação de graça e oração? Mas quem quer ir? Levanta a mão. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Vou dar o tiro e continuo depois. Pastor, então fale para nós dos turnos. Qual é o melhor horário para orar? Deixa eu te falar uma coisa. É sabido que todo judeu ora 3 vezes por dia. E você já se perguntou quais são os horários? Os horários são 9 da manhã, meio-dia e 15. Foi às 15 que eles estavam indo ao templo para orar, que horário o coxo andou. E esse turnos diários, de dia, diurnos na realidade, né? Os turnos diurnos. Então, quem orava diurnamente? Os comuns. Os profetas não podiam orar diurnamente. Os servos cheios de Deus não podiam orar diurnamente. Por quê? Porque eles não iam para Deus só para falar. Eles iam para... Então veja, você precisa ter na sua cabeça o seguinte: quando você quiser consultar a Deus, é outro horário. E te explico. Você pode escolher a hora que você vai falar com Deus. Como é que fala com Deus? Do jeito que você fala comigo. Se você ainda não consegue falar 1 hora, comece por 5 minutos. Nós temos uma cachorrinha em casa. E a gente ama igual um cachorro. Quer dizer, eu não, eu igual cachorro não, eu amo ela como um cachorro. Mas tem gente que trata o bichinho como humano, não gosta de cachorro. Se gostasse de cachorro, tratava um cachorrinho bem, mas está tratando como humano, gosta de humano. O efeito é o contrário, tá? Psicologicamente falando, é essa a resposta que se dá. Quem trata cachorro como humano, ele tem ferida na alma dele. É o cachorro, a imagem e semelhança do marido, a imagem e semelhança do filho, a imagem e semelhança de alguém. Então, trata como um bichinho e ame pra chuchu. A gente ama pra chuchu. E o dia inteiro ela fica pedindo colo, ela vem, pula no colo da gente, quer saber de colo, toda hora. E a gente pega no colo, faz um carinho, porque a hora que você vem, você fica com dó. Ela está pedindo carinho, você faz um carinho. Você imagina, a gente permite o acesso desse bichinho o dia inteiro a nós. E não permite o acesso do Espírito Santo a nós. Você acha que o Espírito Santo não está o dia inteiro tentando se comunicar com você, meu irmão?
É terrível. Hoje eu estava vendo aquela bichinha ali, pulando para cá, para lá. E você faz carinho. Você fala assim, gente, o Espírito Santo está me chamando, quer ter acesso a mim. É grave. Eu penso que é. Quem pensa que é grave? Quem é o seu Senhor? Jesus. Ele quer ter acesso a você. Então escuta isso e não esquecer mais. Você pode escolher a hora do dia para orar, que você vai falar com Deus. Eu sugeriria 3 horários. Escolha, vai no banheiro do trabalho, faça igual o judeu, vai lá, 9, meio-dia e 15, vai lá. Você pode escolher a hora de falar com Deus. Você não pode escolher a hora que Ele vai falar com você. Porque a hora que você vai falar com Deus, você escolhe. A hora que Deus vai falar com você, Ele escolhe. E qual é a hora que Deus priorizou falar com os servos, todos os servos dele? Agora, por que Deus quer falar comigo? Quem gostaria de ouvir a voz de Deus todo dia? Você pergunta, por que Deus quer falar comigo? Ué, irmão, Ele é seu pastor, Ele é seu Senhor, Ele quer te guiar, Ele quer te dar conselhos, te dar sabedoria em certas situações. É Deus. Por que Deus quer falar comigo? Você gostaria de ouvir a Deus? Então vamos ver. Começando por Jeremias 44, no versículo 4. Os irmãos, tem hora que a gente esquece, né? Eu cito por mensagem, em qualquer lugar, uma média de 55 a 60 versículos por culto. Então eu sento ali, dentro do carro, e fico decorando. Lembrando, decorando. Então, tem hora que é muita coisa. Presta atenção nisso aqui. Olha, escute. Entretanto, esse texto aqui, põe na Ferreira de Almeida, por favor, Tiago. Atualizada. Isso aqui, ó. Eu gosto sempre de ter 2 versões, é importante. Começa assim. Eu vos enviei todos. Diga bem alto. Todos. Mais alto. Então vamos lá. Dentro do português experimental nós temos uma preposição aqui, que é a todos. Isso significa o quê? Deus não falou em outro período. Foi todos. Se é servo profeta, Deus falou com ele só um período. Qualquer. Vamos ver aqui. Ó. Eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando. Então pensa o seguinte. Deus nunca falou com um profeta em outro horário. É todos. Para ouvir a Deus, Ele ouve, Ele chama. Aí deixa-me te explicar uma coisa aqui. Jó capítulo 8, versos 5 e 6, nos fala dos primeiros benefícios de orar de madrugada. Mas se tu, de madrugada buscardes a Deus, e ao Todo-Poderoso pedirdes misericórdia, continua. Se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti. Está dizendo, olha, Deus, veja bem, olha como é que diz o texto. Se tu de madrugada buscardes a Deus. E continua. E restaurará a morada da tua justiça. Todos os textos aqui da oração de madrugada estão incluídos. Não é carro, não é bênção, não é cura. É o seu favor espiritual, olha lá, reto e puro, e restaurará o seu altar, o altar da justiça. Você percebe que a madrugada foi feita para ver Deus, sonhar, ter visões, ser santificado, buscar ao Senhor, ver o agir de Deus. Ver Deus tocar em você, sentir a mão dele no seu ombro. Vamos ler de novo. Volta. Eu quero que você leia o texto inteiro com voz alta. Vai lá. Se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedirdes misericórdia. Continua. Se fores puro e reto,
certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Não, gente, vamos aplaudir, esse texto é muito poderoso. Louvado o nome do Senhor por isso. Vamos ver o segredo de orar pela madrugada. Quem inventou isso? Porque alguém disse, olha, mas você não pode fazer uma doutrina. Infelizmente, para alguns está feita. Como é que você faz uma doutrina bíblica? Quando você encontrar 2 ou 3 textos ordenando isso. Provérbios 8 e 17. Primeiro, o livro de Jó diz que se você está enfrentando uma escassez espiritual, que hora que você vence essa escassez? Na madrugada. Não é verdade? Na madrugada. Olha o que diz o texto. Leia, vai lá. Eu amo os que me amam e os que cedo me buscarem, me acharão. Vocês sabem que esse texto também é traduzido por os que de madrugada me buscam, de madrugada me encontram. Salmo 88, 13 diz, olhe lá. Salmo 88, 13. Eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti, e de madrugada, a palavra esperar ali é o seguinte, Davi foi para a madrugada em silêncio, esperando Deus falar com ele. Salmo 88, 13 nos dá uma lição de que a madrugada é a sala de espera de Deus. Isso que Davi disse, eu clamo a ti e de madrugada espera a minha oração. Aleluia! Eu estou vendo igrejas inteiras. Tem 3 igrejas de amigos que começaram o culto grande, às 5 da manhã. O pastor Mark está com o culto 5 da manhã lotado. Igrejas gigantes, está aí que está virando uma coisa igual a Coreia do Sul. Eu estou falando para vocês, eu pensei que era tudo tempo perdido. Talvez para alguns aqui, mas aonde eu estou indo, pastor, já estamos orando a igreja toda 5 da manhã. Da IBG em Taubaté, uma multidão. Tem um negócio acontecendo. Eu quero chamar você aqui, quero chamar você que assiste ao turno do avivamento. Ao turno de despertamento com Deus. Nesse lugar, o Senhor vai te chamar, te dar projetos, te dar sonhos. Ele vai falar com você como eu estou falando com você. Nesse lugar ele vai curar você de tudo que é coisa da alma. Gente, foi na madrugada que Deus salvou a minha mãe. A madrugada. Ai, mas dormir é tão bom. Ouvir a Deus é melhor. Agora é claro, primeiro eu falei do espírito de oração. Você vai chegar diante de Deus, pedir batismo. Faça igual eu fiz no início. Eu colocava o relógio para despertar e não conseguia. No outro dia eu sabia que não ia conseguir, mas punha assim mesmo. Chegou uma hora, eu levantei. Eu vejo muitas coisas acontecendo em muitos corações aqui. Irmãos, eu preciso parar por aqui. Eu posso continuar, mas já são 10 horas. Eu vou continuar. Estou terminando sim. Êxodo 24 e 4, presta atenção, esse texto. Deixa-me te explicar uma coisa. Quando o mar vermelho se abriu, tem gente que pensa que foi de dia. Quando as muralhas de Jericó caíram, tem gente que pensa que foi de dia. Porque deixa-me te explicar aqui, ó. Leia lá, vamos lá. Moisés escreveu as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte. Agora veja, se nós lemos Moisés falando que levantou de madrugada, não precisa saber qual é o período. A Bíblia diz que todos os profetas foram levantados de madrugada. Moisés, Davi, e diz ali, ele levantou o altar das 12 tribos. Ou seja, que hora que Deus deu os 10 mandamentos? Que hora? Aí agora eu vou perguntar para você, a hora. Qual hora da madrugada? Aí eu vou te explicar prático e simples. Você sabe, então, 3 turnos de oração de dia, 4 turnos de oração de noite. O primeiro turno da oração da noite é às 18. O segundo às 9. O terceiro à meia-noite. 18 às 9.
9 à meia-noite, meia-noite às 3, 3 às 6 da manhã. Esses são os turnos. Então nós temos 4 turnos, cada turno 3 horas. Presta atenção, qual é o poder disso? Qual é o turno importante profético? O turno profético. O turno profético é das 3 às 6, que é o quarto turno. Por que o quarto turno? Josué 6,15, pode pôr na tela. Mostra a hora que a muralha caiu. E sucedeu que ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia a cidade caiu. Então deixa eu falar uma coisa para você. Foi 6 da manhã que a muralha caiu. Eles vinham orando desde as 3. Também no texto do Mar Vermelho, foi 6 da manhã que o mar se abriu. Eles vinham orando desde as 3. 6 da manhã caía o maná. Quem dormia até tarde, não comia. 6 da manhã, Jacó venceu a luta com o Senhor. 6 da manhã, Jesus ressuscitou. Nós temos muitos textos do nosso mestre. Salmo 63:1, pode pôr. Que mostra, gente, eu estou te dando a chave para conseguir algo sobrenatural em pouco tempo. Em pouquíssimo tempo. Salmo 63:1. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Davi era um homem da madrugada, orava de madrugada. Mas ele não era um homem da madrugada, ele não ficava na Netflix de madrugada. Ele não ficava jogando de madrugada. Ele não ficava assistindo série ou filme de madrugada. Tem pastores que falam, eu sou da noite. Mas não são da noite da oração. Assistindo filme, assistindo as coisas. Às vezes, não podemos julgar, às vezes lendo também. Eu sou da noite, irmão. Mas da noite perto do dia. Presta atenção. Qual é o turno profético da Bíblia? É só você saber que hora Jesus orava. Que hora todos oravam. Se é madrugada, é o último turno. A Bíblia diz que Jesus, quer ver, ó? Marcos 1:35. Marcos 1:35. Acho que é Marcos. Olha lá. Se levantou muito cedo, aqui no minha versão está madrugada, né? Fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto orar. Em um outro texto diz que Jesus veio andando sobre as águas depois de orar na 4ª vigília, que é das 3 às 6. E em Marcos 16:9 mostra que Jesus ressuscitou dentro da 4ª vigília. E Deus aparecia sempre a esse povo na madrugada. A madrugada é a hora que Deus visita você. Irmão, há muitos anos eu sou visitado neste período. Antes eu não sabia. Eu dizia para minha esposa, eu tive uma visão com o Senhor agora. 6 da manhã, 5:30, 5, 15 para 6, sempre o mesmo período. Mesmo período, sempre foi esse momento. E um dia eu fui entender. Em Êxodo 14:24, Jean, vem aqui para aparecer que está terminando. Diz assim, presta atenção, gente. Presta atenção na palavra vigília. Quando você lê a palavra vigília, está falando dos 4 turnos, ok? Então, e aconteceu o quê? Na vigília daquela manhã, se é daquela manhã, é de 3 às 6. O Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, alvoroçou o campo dos egípcios. Olha que tremendo. Jesus apareceu numa coluna de fogo na 4ª vigília. Quem está doidinho para orar aí? Quem está cheio de vontade para orar aí? Quem quer ser visitado pelo Senhor? E nos outros versos, mostra aqui, no verso 27 do capítulo 14, verso 27, põe no 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o mar abriu. Você sabe o que você acabou de ler? Na 4ª vigília, Deus deu os mandamentos a Moisés. Na 4ª vigília, das 3 às 6, Deus mandou Moisés colocar o povo em buscar a Deus. Às 6 da manhã, o mar
se abriu. Ó, irmão, eu estou todo arrepiado. Sabe, eu vejo que isso é uma grande verdade. Mas eu vou continuar isso no próximo culto. Porque eu vou te ensinar depois a única oração que Deus disse que você orou certo. Só tem uma oração que eu posso fazer que Deus disse que você orou certo. Acima de tudo, eu quero que você fique em pé.